Neste vídeo nós vamos analisar por que João, o apóstolo João, o Evangelho de João, difere do horário dos evangelhos sinóticos ou sinópticos. Parece que existe uma contradição entre o momento da crucificação de João, capítulo 19, versículo 14, e os evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 27, versículo 45, Marcos capítulo 15, versículo 25, e do 33 e 34, e Lucas capítulo 23, versículo 44. Se quiser parar o vídeo e ler esses versículos primeiro, várias soluções foram sugeridas para explicar a diferença. Primeiro, a primeira explicação foi que João está escrevendo sobre o dia judaico de preparação que começou no pôr do sol anterior. Ele está se referindo à sexta hora da noite ou meia-noite, quando o Senhor estava em julgamento perante os sacerdotes. Isso dificilmente parece plausível à luz do contexto. A segunda explicação para isto muitos estudiosos acreditam que a explicação está nos textos gregos. Em muitas línguas antigas, as letras tinham valores numéricos, de modo que o escritor, em vez de escrever as palavras terceiro ou sexto, usaria a terceira ou sexta letra do alfabeto. Como os manuscritos são copiados, é possível um intercâmbio de duas cartas semelhantes. Existem também alguns manuscritos de João capítulo 19 que têm a palavra grega tristos, ou terceiro, em vez da palavra hekton, ou ekton, que seria a palavra sexto. Embora haja algum mérito nesta explicação, a maioria dos manuscritos mostram a leitura como a sexta hora. E a terceira explicação, enquanto o dia era dividido em 12 horas, os antigos também dividiam a noite e o dia em vigílias de 3 horas. Em Mateus capítulo 14, versículo 25, o Senhor andou sobre o mar na 4ª vigília da noite. Veja Mateus capítulo 20, Veja também Mateus capítulo 24, versículo 43. Por esse raciocínio, das 6 horas às 9 horas é a primeira vigília do dia e termina na 3ª hora. A segunda vigília seria das 9 ao meio-dia, terminando na 6ª hora e assim por diante. Esses poderiam ser referidos como primeiro, segundo, terceiro e quarto relógio, mas também pela hora que os marcava. Assim, a primeira vigília pode ser chamada de 3ª hora e a segunda vigília de 6ª hora. Marcos diz que era a hora 3ª, mas João diz que era por volta da hora 6ª. Marcos está nos dizendo que no final da primeira vigília, ou seja, às 9 horas, o Senhor é levado à cruz, enquanto João está dizendo sobre a hora da segunda vigília, que é identificado como a 6ª hora. E temos a quarta maneira de ver esta dificuldade. Dizem assim: em João capítulo 11, versículo 9, o Senhor Jesus perguntou: não são 12 as horas do dia? Ele está se referindo ao período de luz do dia em contraste com o período da escuridão. Em Mateus capítulo 20, temos alguns trabalhadores contratados de manhã cedo, outros na 3ª hora, alguns na 6ª, na 9ª e na 11ª hora. No contexto, estes podem se referir apenas à hora da luz do dia. Em João capítulo 1, versículo 39, lemos sobre a 10ª hora e o contexto sugere o fim do dia, ou por volta das 16 horas, 4 horas da tarde. Em João capítulo 4, versículo 52, nós lemos ontem a hora 7ª, seria às 13 horas, a 1 hora da tarde. Então, a hora 6ª de João capítulo 4, onde nós temos a história da mulher samaritana, seria o meio-dia. No entanto, quando chegamos a João capítulo 19, não pode ser meio-dia.
visto que João está escrevendo muito mais tarde do que os escritores sinóticos. Ele pode estar usando o horário romano neste capítulo, o dia começando à meia-noite e a sexta hora sendo 6 horas da manhã. O apóstolo João foi testemunha naquele dia e o Espírito Santo traria à sua lembrança o que havia acontecido. Seja na época judaica ou romana, temos registros precisos dos eventos. O Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, vemos o sol coberto por causa da escuridão. Vemos a escuridão por causa do sol que foi coberto. Houve uma cobertura total do sol, ali pelo meio-dia. E às 15 horas, ou seja, até às 15 horas. E às 15 horas, às 3 horas da tarde, ele morreu. Ele depois foi tirado da cruz e sepultado, porque os judeus, eles guardavam o sábado, e para os judeus o sábado começava às 6 horas, às 18 horas, para os judeus o dia de sábado já começava naquela sexta-feira, a partir das 6 horas, por isso a pressa para tirar o Senhor Jesus da cruz, quando ele morreu lá pelas 3 horas da tarde, horário romano.